Pelo contrário, Leilin se sentia à vontade quando os deuses mantinham opiniões conflitantes e eram mesquinhos. Se todos os deuses apresentassem uma frente unida, não haveria como ele ter sido capaz de sobreviver e crescer no mundo principal. Suas alternativas eram o abismo profundo ou o próprio inferno. As consequências da vontade do mundo dos deuses. O Overgod, caindo no sono, havia incentivado muitos deuses para abrigar suas próprias agendas. Leilin recordou a vontade do mundo no mundo dos deuses. Os deuses eram os filhos do mundo, e a vontade do mundo era o líder deles. O primeiro e único Overgod. Na opinião de Leilin, a vontade do mundo dos magos e o mundo dos deuses haviam atingido o reino do nível 9. Oniscientes e onipotentes, eles eram apenas um passo em direção à eternidade. Naquela época, não apenas os magos e os deuses trocaram golpes, mas até mesmo as Wills participaram da batalha, com ambos os lados perecendo e entrando em um sono pesado. Antes do seu sono, a vontade do mundo dos deuses selou completamente o mundo com uma camada de parede cristalizada que isolou o mundo de qualquer forma de comunicação. Este movimento efetivamente protegeu o mundo dos deuses e permitiu o crescimento de novos deuses. No entanto, depois que eles terminaram de dividir a fé que tinham, a fonte limitada de adoradores havia causado um enorme conflito entre os deuses. Tendo perdido seus inimigos estrangeiros, os deuses agora se voltaram para dentro, lutando entre si. No fundo do coração de Leilin, ele tinha uma forte convicção de que havia deuses que haviam desejado a sede do soberano. Afinal, os deuses cairão com a diminuição de seus adoradores, a menos que sejam capazes de extrair diretamente a força de origem mundial e superar a existência de um deus. A única coisa que estava em seu caminho era a vontade do mundo. Isso não é irônico? Para nutrir uma criança que acabaria se opondo a você. Os olhos de Leilin se estreitaram com um brilho de determinação. Mago Castley, bom dia fora dos muros da cidade. Leilin esbarrou em uma pessoa totalmente inesperada. Bom dia, Mago Leilin, Castley acenou para ele. Talvez eu vá com as tropas com você, então quando chegar a hora, espero que você coopere. Colaborar. Os olhos de Leilin se estreitaram, mas a expressão sorridente em seu rosto não mudou quando ele saiu lentamente. Embora ele fosse um pouco menos poderoso que Castley, seu status era quase igual. Ele não precisava mais dar lugar ao outro bruxo como ele fora forçado a fazer no passado. Como as tropas estavam se mobilizando, a coordenação era puramente organizada entre os intermediários e não uma ordem dada pelos superiores. Era importante não subestimar esse ponto, pois ele poderia ser usado para um efeito devastador no meio da verdadeira batalha. No mínimo, acabaria com as ordens informais e desnecessárias de Castley e eliminaria a possibilidade de ele enviar as tropas para morrer. Droga. Depois que as costas de Leilin desapareceram de vista, a expressão gentilmente sorridente de Castley desmoronou completamente. Foi substituído com a intenção mais arrepiante. Leilin Fallen. Esse nome se tornara ofensivo desde a invasão dos orcs. Mais notavelmente, as várias tentativas de retaliação de Castley contra o bruxo foram todas abatidas por ele e até serviram para melhorar a reputação do outro homem. No final, muitas pessoas gradualmente começaram a juntá-lo e a Leilin, comparando os dois com as novas estrelas mais brilhantes do céu. Do ponto de vista de Castley, o fato de terem ido tão longe a ponto de colocar alguém da geração mais jovem no mesmo nível que ele era um insulto ousado. Além disso, depois que ele sofreu a derrota, a facção que o apoiava gradualmente retirou seu apoio. Isso era algo que ele absolutamente não suportava. Só havia um jeito de resolver essa bagunça, e isso fazia com que a fonte do problema, Leilin, desaparecesse inteiramente deste mundo. Estou ansioso para o rosto que você vai me mostrar antes de morrer. Um traço de escuridão passou pelos olhos de Castley, e ele voltou para a cidade de Lua Argêntea sem olhar para trás. 2 dias depois, quase 1000 soldados saíram lentamente da cidade da Lua Argêntea.
Eu sempre achei o Castley uma monstruosidade. E agora ele está mesmo deliberadamente andando com a gente. Ele está tentando criar problemas para nós. Tenho certeza a dama cavalheira fervilhava ao lado de Lei Lin. Tenho medo de que ele não cause problemas para nós, disse Lei Lin, intenção assassina que seu companheiro estava tão claramente irradiando. Só. Eu não tenho certeza do que vai acontecer no final. Um sorriso estranho se curvou nas bordas dos lábios de Lei Lin. Agora estamos entrando na zona de perigo. Permaneçam alertas quando se aproximaram da Floresta da Lua. Até Castley ficou ainda mais vigilante, pois era possível que as bestas pudessem atacar. Após a invasão dos orcs, as forças próximas à Aliança de Lua Argêntea começaram a ficar inquietas, especialmente a tribo Black Blood, que imediatamente ocupou toda a Floresta da Lua. No passado, os guardas de patrulha já tinham sido capazes de entrar e coletar inteligência rotineiramente, mas entrar na floresta agora era uma sentença de morte. A aliança entre os lobisomens e os orcs agora parecia inteiramente possível. Afinal, todos os humanos pensavam que eles tinham aparência e características semelhantes. Trabalhar em conjunto era natural quando as condições estavam certas. Uma vez que a tribo Black Blood se juntasse à facção ORC, Silvermoon City sofreria um revés inconcebível. A rainha da cidade, Sua Majestade, Alustriel, deve estar em perigo, indagou Lei Lin com indiferença. Um chiureado alto soou abruptamente. Ela veio de uma águia cinza e branca, uma companheira animal de um batedor druida em suas tropas. Eu vi o castelo do Barão Andreu. Está agora sob cerco. O druida imediatamente informou a Lei Lin. Um cerco. Lei Lin franziu as sobrancelhas. Ele podia ver vagamente fumaça e cinzas subindo na borda do horizonte. Por orcs ou por ogros são os orcs? Estou muito certa, já que vi a bandeira da tribo Black Blood lá. O druida assentiu vigorosamente. O que estamos esperando? Vamos. Rafinia desenhou sua espada longa. Desde que vira os massacres da aldeia dos orcs e dos ogros, ela se tornara crente decidida na superioridade humana. Espere. Nós deveríamos pelo menos informar Castley. Lei Lin, impotente, agarrou as rédeas de Nick e informou seus aliados. Havia uma expressão de má vontade no rosto dele quando ele disse: eu conheço você há tantos anos, mas você ainda nem amadureceu um pouco. Em pouco tempo, o enfermeiro já havia trazido de volta a resposta de Castley. O oficial comandante Castley diz que ele está no comando do corpo de defesa, e ele vai deixar esses assuntos para você resolver. O ordenado anunciou em voz alta, e curvou-se ao sair. Antes de partirem, ele não sabia que truques Castley havia empregado e, no final, inesperadamente obtivera a missão de defender alguns nobres. A missão que Lei Lin recebeu foi atacar e empurrar as linhas de frente do ORC de volta para o Moonwood. Longe da linha de frente, Castley estava encarregado da defesa. Ele até mesmo acidentalmente bloqueou seus canais de fornecimento de grãos. A impressão que ele teve foi que a verdadeira missão de Castley era defender a área quando Lei Lin havia falhado completamente. Sua missão era semelhante a defender as muralhas da cidade. Mas Lei Lin fora o pioneiro que tomara a iniciativa de atacar. Este sujeito já está a pensar no resultado impensável nas minhas costas. Lei Lin sacudiu a cabeça. Se uma pessoa comum estivesse em sua posição, talvez eles morressem jogando o jogo de Castley. Ficou claro quão profundamente Castley odiava pela rapidez com que ele havia emitido o comando. Aqueles que estão destinados a me apoiar não me apoiaram em nada. É uma questão de lealdade. Lei Lin suspirou um pouco. Ele subiu ao poder de forma muito abrupta e não conquistou verdadeiramente sua confiança. Caso contrário, eles não teriam se comportado de forma tão passiva. Uma vez que um mago de alto escalão de Silvermoon City alcança o nível 15, eles assinam um contrato muito poderoso para prometer sua lealdade. Seu efeito pode se estender até que o mago alcance o reino do alto e da lenda. De repente,
Lei pensou em um boato que agora parecia ser verdade. Quando eu alcanço o posto 15 e me torno um mago de alto nível, algo semelhante pode acontecer comigo. Em comparação, no entanto, Castley, que assinou o alto contrato do mago, parecia ser mais confiável. As tropas sob Lei viram uma expressão de determinação inabalável no rosto do líder. Avante! Lei finalmente emitiu o comando. Um castelo sitiado rapidamente apareceu diante deles, e a aldeia ao lado já havia sido queimada até o chão. Havia cadáveres espalhados por todo o chão e muitos deles estavam gravemente danificados. Carregar. Não deixe nenhum deles vivo. Ao ver esta cena, os soldados imediatamente viram o vermelho. Lei devidamente emitiu o comando para atacar. Matar Rafinia liderou o caminho a cavalo como o capitão de um pequeno esquadrão de cavaleiros. Ela e seus subordinados avançaram ferozmente como britadeiras pretas no exército dos orcs. As pessoas no castelo soltaram um grito de alegria ao ver a chegada dos reforços. Há muito poucos orcs aqui, e eles gastaram sua energia atacando o castelo. Se nos coordenarmos com aqueles que estão dentro do castelo, eles não terão a menor sorte em nos derrotar. O olhar de Lei varreu todo o campo de batalha enquanto ele demonstrava suas habilidades naturais de liderança. O exército formado por 200 profissionais tornou-se a ferramenta mais precisa em sua mão, colhendo com calma e eficiência a vida dos orcs antes deles. Quando Castley finalmente chegou pela retaguarda, ele só viu a cena das tropas auxiliares varrendo o campo de batalha. Seus olhos se estreitaram com as habilidades de Lei, e depois uma densa intenção de matar vazou dele. Eu sou o Barão Andrew e agradeço a todos vocês por terem vindo em nosso auxílio neste momento. A porta do castelo fechada com segurança foi aberta. Um nobre de meia-idade saiu com seus empregados, com um traço de medo ainda persistindo em seu rosto. Eu sou Castley, da cidade de Lua Argentia. Você e seu povo foram salvos. Nesse momento, Castley permaneceu no primeiro plano e aceitou de bom grado o crédito. Ele parecia não ter escrúpulos em fazer isso, e os subordinados de Lei estavam extremamente zangados com a injustiça. Ah! Isso é realidade. Até mesmo os gênios devem ser contidos pelas regras. Castley detestara absolutamente essa regra no passado, mas agora sentia-se muito despreocupado.